Shalom, everybody. Shalom a todos, This is your Sholiach, your friend, seu amigo Sholiach, Moshe Yosef Konachowski, Moshe Yosef Konichowski, and I'll be reporting to you this day e eu estou lhes reportando neste dia in even more recent understandings em entendimentos ainda mais recentes regarding the problem with the Shua, a respeito do problema com Shua, regarding Messiah's name. a respeito do nome do Messias. And so I would hope Então eu esperaria that before you proceed que antes de vocês procederem into part 3, para a parte 3, which should be the concluding part, que deveria ser a parte de conclusão, but who knows? I mean, not necessarily. quem sabe, né? Não necessariamente, That you would go back and review the prior video. que vocês voltariam e revisariam os vídeos anteriores, Oh, actually, the prior 2 videos. ou pelo menos os vídeos anteriores. The first part we began on Shabbat. A primeira parte nós começamos no Shabat, Part 2 we released a parte 2 nós soltamos the other day, esses dias. and this is part 3. Essa aqui é a parte 3. Please make sure this is crucial, vital information. Por favor, se certifiquem que isso aqui, porque isso aqui é informação crucial e vital. Catch up on those prior 2 videos. Certifiquem-se de se atualizarem naqueles últimos 2 vídeos. We're going to get right into part 3. Nós vamos entrar direto na parte 3. The Yahusha cult and deception. A enganação e a seita de Yahushua. Part Yeshua. 3. Parte 3. Don't the Dead Sea Scrolls prove Os pergaminhos do Mar Morto não provam that Shua was used? que Shua era usado? Don't the Dead Sea Scrolls Os pergaminhos do Mar Morto prove não provam that Yahusha, Shua, que was used? que Yeshua era usado? A friend and brother of mine Amigo e irmão meu sent me a fairly extensive list me mandou uma lista bem extensa of discoveries found at Beth Abara de descobertas encontradas em Baitabara, in Qumran, em Qumran, that allegedly showed that our understanding que supostamente mostram que o nosso entendimento is incorrect. está incorreto. Because according to this graphic, Porque de acordo com esse gráfico, the copy fragments of the Dead Sea Scrolls, as cópias de fragmentos dos pergaminhos do Mar Morto, the name Yahushua o nome appears Yeshua aparece in at least 6 or 7 places. em pelo menos 6 ou 7 lugares. So I can rush into the responses, Eu posso correr para as respostas, but I'm going to not do that. I'm going to take my time. mas eu não vou fazer isso, eu vou tomar meu tempo. Just so that I'm being fair in my analysis Só para que eu seja justo com a minha análise and not just simply glossing over the objections e não só que eu passe por cima das objeções to the name Yeshua being a cultish name led by the rabbinic Talmudic Pharisees, which sincere believers have fallen into the trap. que o culto, a seita de Yeshua é liderada, infelizmente, pelos líderes farisaicos e muitas das pessoas honestas e sinceras acabaram caindo nisso. So Deuteronomy 3:21 Deuteronômio 3:21 says Yahusha. diz Yahusha.
in one fragment, em fragmento. but in the same cave 4, Mas na mesma caverna 4, Deuteronomy 3:21, the same verse, Deuteronômio 3:21, o mesmo versículo, says Yahushua with the Shua ending, diz Yahushua com o final Shua, right where the marker or the mouse is. onde o mouse está aqui. Ó. Then we go to Joshua 6:7. E aí nós vamos para Josué 6:7. Vayomer Yahushua. Vaiomer Yahushua. We have the Shua ending. Nós temos o final Shua. In Joshua 6:10 in the Dead Sea Scroll, Em Josué 6:10, nos pergaminhos do Mar Morto, we again have Ve'eta'am tziva Yahushua, and Yahushua ordered the nation. nós vemos aqui, Yahushua ordenou a nação. Joshua 8:3, Josué 8:3, Yahushua again with the Shua. Yahushua, de novo, com esse Shua. V'kol am hamilchama, and the entire nation of warriors. E a nação inteira de guerreiros. Joshua 8:35, Josué 8:35, Yahushua with the Shua ending. Yahushua com o final Shua. Lo haya davar mikol tziva Moshe. There was not a single word Moshe commanded Não houve nenhuma palavra que Moshe ordenou that Yahushua que Yahushua did not read. não leu. Joshua 10:4, Josué 10:4, Yahushua. 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 So we have these 1, 2, 3, 4, 5, 6 cases Então nós temos todos esses 6 casos where the Dead Sea Scrolls use Yahushua or Yeshua. onde os pergaminhos do Mar Morto usam Yahushua ou Yahushua. We already learned from parts 1 and 2 Nós já aprendemos das partes 1 e 2 that Shua is a forbidden attachment, que Shua é um anexo proibido and we are prohibited from using it or attaching it to the name of Yahuwah, specifically Yahuwah Aleph Tav. e nós somos impedidos de anexar isso especificamente ao nome de Yahuwah Aleph Tav. We saw that in the Samaritan Torah, it was all Yahusha, Nós vimos isso na Torá Samaritana, era tudo Yahushá, Yah saves. Yah salva. Same in the Masoretic, Mesma coisa no Massorético. when you remove the satanic vowel pointing, Quando tu remove os pontos de vogal satânicos and the 2 places where the final U was added. e os 2 lugares onde o U final foi adicionado. We have 218 times of Yahusha, Nós temos 218 vezes de Yahushá. minus those 2 times the U was added before the ayin. Menos essas últimas 2 vezes que o U foi adicionado antes do Ain, We would thus have 216. aí então nós teríamos 216. Okay, so now we're going to go back to the text. E agora a gente vai voltar ao texto. First, let us address the Torah. Primeiro vamos abordar a Torá. There's one verse here from the Torah, Há um versículo aqui da Torá, Deuteronomy 3:21. Deuteronômio 3:21. All else is from the Tanakh or the older covenant. Todo o resto vem do Tanakh ou da aliança mais velha. So we're talking about one verse that seems to be contradictory. Então nós estamos falando de um versículo que aparentemente aparenta ser contraditório. Again, we're dealing with a single verse. De novo, nós estamos lidando com um único versículo. The Samaritan Torah A Torá samaritana is unchanged and preserved não muda e está preservada. from the time of Joshua, Desde o tempo de Josué possibly Moses himself, e possivelmente até do próprio Moisés, which was written or copied que foi escrita ou copiada in around 1400 BCE. em cerca de 1400 antes dessa era. Let me add here E deixa eu adicionar aqui
that there is a biblically based tradition que há uma tradição baseada na Bíblia, based on Exodus 34, baseada em Êxodo 34, which is admittedly just a tradition. que é admitivamente só uma tradição. The reason we do not have the original copies that Yahuwah gave Moshe Rabbeinu, Que a razão pela qual nós não temos as cópias originais que Yahweh deu a Moshe Rabbeinu, because when Yahuwah buried Moshe in the plains of Moab, quando Yahweh enterrou Moshe nas planícies de Moab, he buried him with the original manuscripts, ele o enterrou com os manuscritos originais, and not the 10 Commandments written by the finger of Yahuwah on stone, e não os 10 mandamentos escritos pelo dedo de Yahweh na rocha, but the rest of it, which was written on parchment. mas o resto disso que foi escrito em There is, pergaminho. there is a tradition that the original writings were buried at the funeral where Yahuwah secretly buried Moses with a kiss. He died with a kiss, and he included all the manuscripts in the burial cave. Então há uma tradição que diz que Yahweh, quando enterrou Moshe Rabbeinu, porque Moshe Rabbeinu morreu com um beijo de Yahweh, que ele enterrou Moshe Rabbeinu junto com os pergaminhos originais. Before Yahuwah did that, E antes de Yahweh fazer isso, this is a tradition, but it's biblically sound. isso aqui é uma tradição, mas ela é sã biblicamente. Joshua made many copies, Josué fez muitas cópias, being the assistant and the scribe. sendo o assistente e o escriba. One of those copies Uma dessas cópias became the Samaritan Torah. se transformou na Torá There's samaritana. a very high probability Então há uma probabilidade muito alta that the Samaritan Torah was copied by hand que a Torá samaritana foi copiada à mão by Yahusha or Husha ben Nun, por Yahusha ou Husha ben Nun, Joshua the son of Nun. Josué filho de Nun. So when we talk about the reliability of the Samaritan Torah, Então, ao pensarmos na confiabilidade da Torá samaritana, we are very likely looking at the copy of Joshua himself, nós estamos muito provavelmente olhando para a cópia do próprio Josué, handwritten in 1400 BC. escrita à mão em 1400 antes da Era Comum. In that manuscript, Nesse manuscrito, there are only Yahusha. há somente Yahushá. There are no vowel pointing, Não há pontos de vogal and there's no Deuteronomy 3:21 Shua reference. e não há referências a Deuteronômio 3:21 de Shua. So, in 1400 BCE, Em 1400 antes da Era Comum, we have the Samaritan Torah. nós temos a Torá samaritana. The Dead Sea Scrolls Os pergaminhos do Mar Morto were dated at approximately 200 before the Common Era. foram datados aproximadamente 1400 antes do erro comum. Or they say the Common Era. Eles dizem da Era Comum também, né? Thus, a difference of about 1,200 years. Portanto, uma diferença de 1200 anos. The Samaritan Torah is so preserved and so reliable A Torá samaritana é tão preservada e tão confiável that it predates the Dead Sea Scrolls, which are ancient, que ela predata os pergaminhos do Mar Morto, que são antigos, which by some 1,200 years. por alguns 1200 anos. Moreover, the Deuteronomy text found in Cave 4 Além disso, o texto encontrado na Caverna 4 de Deuteronômio are contradictory são contraditórios. because one fragment says Yahusha, Porque um dos fragmentos fala Yahushá, fourth cave 31, quarta caverna 31, fourth cave 40 says Yahushua. e na quarta caverna 40 fala Yahushua. So we have a contradiction here. Então nós temos uma contradição aqui. Same verse, same cave. Mesmo versículo, mesma caverna. Moreover, Além disso,
what was found in Cave 4 and throughout the Dead Sea Scrolls, O que foi achado na Caverna 4 e por todos os pergaminhos do Mar Morto, and a lot of people don't know this or choose not to know it. e muitas pessoas não sabem disso ou escolhem não saber, Most of the fragments are minuscule, é que a maioria dos fragmentos são minúsculos, they are fudged, eles são borrados, they are almost impossible to read without infrared technology, e eles são praticamente impossíveis de ler sem a tecnologia infravermelho. as opposed to the Samaritan Torah, which is written by hand with full manuscripts, no technology necessary, and 1,200 years more reliable, earlier than the tiny papelitos, the fragments. Oposto à Torá samaritana, que foi escrita à mão, ela é completamente confiável por ser 1.200 anos mais velha, sem fragmentos, mas textos completos. So what people don't realize is that no full texts exist. O que as pessoas não entendem é que não existem textos inteiros. No full text of the Torah exists. Não há textos completos da Torá, From the Dead Sea Scrolls. dos pergaminhos do Mar Morto. The only book that was fully recovered O único livro que foi completamente recuperado, in totality em sua totalidade, were the 66 chapters of Isaiah. foram os 66 capítulos de Isaías. Let me say that again. Deixa eu repetir. Even if Shua Até se Shua was found at Qumran fosse encontrado em Qumran 2 times, 3 times, 4 times, 5 times, 2 vezes, 3 vezes, 5 vezes, does that change anything? isso muda qualquer coisa? Not if you're thinking clearly. Não se tu estiver olhando, se tu estiver vendo ou pensando claramente. Do you accept the full Torah, Vocês aceitam a Torá completa, unfragmented and preserved, não fragmentada e preservada, far away from redactors, longe de redatores, whether they be scribes, quer eles sejam escribas, Pharisees, fariseus or the modern day Israeli Antiquity Authority? ou a autoridade das antiguidades israelenses de hoje? Or will you go with the tiny smudged pieces? Ou vocês aceitarão os pedaços borrados pequenininhos? With 70 to 90% of the Torah texts completely missing. Com de 70 a 90% dos textos da Torá completamente faltantes. Will you go with that approach? Vocês vão ir com essa abordagem? Where great amounts of guesswork are involved. Onde grandes números de adivinhação estão envolvidos. With a fill-in-the-blank approach Com uma abordagem de encha as lacunas being required. sendo requerida. But as for me and my house, Mas quanto a mim e a minha casa, we will go with a complete, preserved text, nós vamos ir com o texto completo e preservado. more than likely written by Joshua E mais do que provavelmente escrito por Josué. in 1400 BCE, Em 1400 antes da Era Comum. after the originals were buried with the body of Moses. Depois que os originais foram enterrados com o corpo de Moisés. Yahweh did that so that no one can edit or redact the original. E eu acredito que Yahweh fez isso para que ninguém pudesse adicionar ou redatar o texto original. Now that means that Yahuwah is smarter than us, Isso significa que Yahweh é mais inteligente do que nós. and that he knew what man would start to do with the word. E que ele sabia o que os homens iam começar a fazer com a palavra. Because as in the days of Noah, only evil and wickedness entered into his heart to do. Porque como nos dias de Noé, só maldade entrou no coração do homem para fazer. So it makes perfect sense that the one Moshe wrote Então faz perfeito sentido que aquele que Moshe escreveu is missing está faltando intentionally. intencionalmente. The only original we have, Então o único original que nós temos, which was a copy, a first generation copy, que era uma cópia de primeira geração, the assistant, o assistente escreveu. and that is known as the Samaritan Torah.
E essa é conhecida como Torá samaritana. because Joshua did his ministry in Samaria. Porque Josué fez o seu ministério em Samaria. Okay, remember, he built the altar on Mount Gerizim. Lembrem disso, ele construiu o altar no Monte Gerizim. He divided the tribes. Ele dividiu as tribos. This did not take place in Jerusalem. This took place in Shechem. Isso aqui não aconteceu em Jerusalém, isso aqui aconteceu em Shechem. So all this makes perfect sense. Então tudo isso aqui faz perfeito sentido. However, those verses No entanto, esses versículos understandably create some skepticism. entendivelmente criam certo ceticismo. So let's address Deuteronomy 3:21 first. Então, vamos abordar Deuteronômio 3:21 primeiro. We have a conflict. Nós temos um conflito. One fragment says Shua, one says Shah. Um fragmento diz Shua, outro diz Shah. So there's no conclusive Shua. Então não há Shua conclusivo. Let me say that again. Deixa eu dizer de novo. There is no conclusive Shua. Não há Shua conclusivo. Now let's go to Joshua 6:7. Agora vamos para Josué 6:7. It is simply not there. Simplesmente não está lá. I checked Eu chequei the Dead Sea Scrolls Bible. a Bíblia dos Pergaminhos do Mar Morto. You broke up. Say it again. Eu chequei a Bíblia dos Pergaminhos do Mar Morto. By Martin Abegg Jr., Por Martin Abegg Jr., Peter Flinch, and Eugene Ulrich. o Peter Flinch e o Eugene Ulrich. Okay. I checked. This is simply nothing there. Eu chequei e simplesmente não tem nada lá. Wherever he got this from, I don't know. Da onde quer que ele tenha tirado isso, eu não sei. But Joshua 6:7 is the word Husha or Shua. None of it is there. Mas em Josué 6:7, a palavra Shua, nada dela está lá. In Joshua 6:10, Em Josué 6:10, the name of Joshua is missing. o nome de Josué está faltando. What is in Joshua 6:10 Agora, o que está em Josué 6:10 is U, é U, Shin, Shin, U, U, Ayin. Ain. Pronounced Ushua. Pronunciado Ushua. Sh, A. U, Sh, U, A. What's missing is the Yud and the Hey. O que está faltando aqui é o Yud e o Rei. If this is Yahoshua, Se isso aqui é Yahoshua, pardon me, if this is Yahoshua with the Shua, se isso aqui é Yahoshua com esse sufixo Shua, then why is the Yud and the Hey missing? então por que o Yud e o Rei estão faltando? And even if this is Yahoshua, E mesmo se isso for Yahoshua, we cannot rely on a name nós não podemos confiar em um nome missing two letters. faltando duas letras. What kind of proof is this? Que tipo de prova é essa? In Joshua 6:7, there's nothing about any Joshua. Em Josué 6:7 não tem nada sobre Josué nenhum. Deuteronomy 3:21, Em Deuteronômio 3:21 there are conflicts. há conflitos. One fragment says Shua, one says Shah. Um fragmento diz Shua, outro diz Shah. The very same verse, conflict. O mesmo versículo, há um conflito. Okay, let me go back to Joshua 6:10. Deixa eu voltar para Josué 6:10. Even these guys admit it. Look at that. Até esses caras aqui admitem, olha aqui.
You see how the Yud and the Hey are in parentheses? Vocês estão vendo como o Yud e o Rei estão em parênteses? So can I establish that Shua was found in Qumran Eu posso estabelecer que Shua foi encontrado em Qumran, based on a name missing 2 letters? baseado em um nome faltando 2 letras? So Joshua 6:10 is disqualified. Então Josué 6:10 está desqualificado. The name, 2 letters are missing. 2 letras estão faltando. Cannot say definitely that is Yehoshua. A gente não pode dizer definitivamente que isso aqui é Yahoshua. John 6:7 is completely manufactured. João 6:7, Sorry, Josué, Joshua 6:7. This word here, Joshua 6:7, is completely manufactured. Josué 6:7 é completamente manufaturado. It's just not there. Só não está lá. John, now let's go to Joshua 8:35. Agora vamos para Josué 8:35. Let's go to Joshua 8:35. Vamos para Josué 8:35. Again, we have the same issue. De novo, nós temos o mesmo problema. The Yud and the Hey, you see that in parentheses. O Yud e o Rei, vocês estão vendo aqui em parênteses. Aleph, Taf, Yah. Aleph, Taf, Yah. Missing. Estão faltando, ó. The only thing we have there is U, Shu, Ah. A única coisa que nós temos aqui é Ushua. U, Shu, Ah. Ushua. How do we know that is Joshua? Como é que nós sabemos que isso aqui é Josué? This is not a proof of any kind. Isso aqui não é prova de jeito nenhum. Missing letters, Letras faltantes, tiny fragments, fragmentos minúsculos, illegible, unable to read, é ilegível, incapaz de ler, no full verses, não há versículos completos, no full scrolls. não há pergaminhos completos. Now, I know this is going to bother a lot of people who are uneducated. Eu sei que isso aqui vai incomodar muita gente que não é educada. When we think of Dead Sea Scrolls, Quando nós pensamos em pergaminhos do Mar Morto, we think of entire scrolls or entire books. quando nós pensamos nos pergaminhos do Mar Morto, nós pensamos em livros inteiros ou pergaminhos inteiros. Other than Isaiah 66. Além de Isaías 66, There are no Dead Sea Scrolls. não há pergaminhos do Mar Morto. That bothers a lot of people, but I rather tell you the truth than most scholars will not tell you. Isso incomoda muita gente, mas eu prefiro dizer para vocês a verdade que muitos eruditos não vão dizer. So when they say you've got to choose between the Samaritan Torah and the Dead Sea Scrolls, there are no Dead Sea Scrolls. The only Dead Sea Scrolls are the ones in your head. Então, quando eles dizem que há pergaminhos do Mar Morto, não há pergaminhos do Mar Morto. Os únicos que há são aqueles que estão na cabeça deles. These are just parchments, tiny, delicate parchments that in many cases, without infrared technology, cannot be read, with missing letters for alleged names. Isso aqui só são pergaminhos fragmentos de pergaminhos tão delicados que você não pode nem abrir. Você tem que escanear por infravermelho para ler. Now let's go to Joshua 10:4. Vamos agora para Josué 10:4. Last of these so-called proofs A última dessas supostas provas that Shua is in the Dead Sea Scrolls. que Shua estão nos pergaminhos do Mar Morto. Again, we're missing the Hey. De novo, tá faltando o Rei, We're missing the Vav. tá faltando o Vav, And all we have is the Yud, the Shin, the Vav, and the Ayin. e tudo que nós temos é o Yud, o Shin, o Vav e o Ayin. To call this scholarship is a joke. Chamar isso aqui de academismo ou eruditismo é Now, uma piada. would you rather put your bets Agora, vocês prefeririam colocar as apostas de vocês on this? nisso aqui? Or Ou would you rather put your bets vocês prefeririam colocar suas apostas on something like this? em algo assim, ó? Any missing words? Tem alguma palavra faltando? Any missing names?
Há algum nome faltando aqui? Any vowel pointing? Alguma pontuação de vogal? And what if this is correct? E se isso aqui estiver correto? What if this was written or copied by Joshua from the originals? E se isso aqui foi escrito e copiado de Josué dos originais? Or are you going to go with this? Ou vocês vão ir com isso aqui? To me, any clear thinking individual Para mim, qualquer indivíduo com pensamento claro would go with the obvious, iria com o óbvio, with the Masoretic and the Samaritan. com o maçorético e com o samaritano. Because remember, the Masoretic, without the vowel pointing, is Yahusha. Porque lembra, o maçorético sem os pontos de vogal é Remember, Yahusha. in the case of proving our point, No caso de provar o nosso ponto, the Masoretic supports us. o maçorético nos ajuda. Once you remove the vowel pointing 216 out of 218 times, it says Shah. Porque uma vez que você tira os pontos de vogal de 216 das 218 vezes, é chá. So in this case, the Masoretic is not our enemy. Então, nesse caso, o maçorético não é o nosso inimigo. So the only real verse that we have to deal with Então, o único versículo verdadeiro com o qual nós temos que lidar in the Dead Sea Scrolls is Joshua 8:3. nos pergaminhos do Mar Morto é Josué 8:3. The others we just showed you are irrelevant Os outros a gente acabou de mostrar para vocês que são irrelevantes and cannot be used as any kind of a proof. e não podem ser usados como qualquer prova. So let's deal honestly, Então, lidemos honestamente, not having an agenda, let's deal honestly não tendo um objetivo secreto. Vamos lidar honestamente with Joshua 8:3. com Josué 8:3. First of all, it mentions Joshua 2 times. Primeiro de tudo, ele menciona Josué 2 vezes. The second time A segunda vez is clearly Yahusha. é claramente Yahushá. Yahusha. Yahushá. So what about the Yahushua Então, que tal o Yahushua at the beginning of John 8:3? no começo de João 8:3? Here in the red we have Yahushua, Aqui em vermelho nós temos Yahushua, but later in the same verse mas mais tarde no mesmo versículo we have Yahusha. nós temos Yahusha. So another conflict. Então, outro conflito. So the same problem that exists in two copies of Deuteronomy 3:21, Então, o mesmo problema que existe em duas cópias de Deuteronômio 3:21, Yahusha, Yahushua, Yahushá, Yahushua, exists in one verse existem em um versículo in Joshua 8:3. em Josué 8:3. Here we have the Shua ending, Aqui nós temos o final Shua and here we have the Shah. e aqui nós temos o Shá. Now, this is the best proof that the skeptics can come up with. Se essa aqui é a melhor prova que os céticos podem inventar, Then we know for sure então nós sabemos daí de fato that Shua is forbidden que Shua é proibido and not any kind of a bump in the road, e não é nenhum tipo de quebra-mola na estrada, and that the Dead Sea Scrolls do not e que os pergaminhos do Mar Morto use Shua. não usam Shua. Because every time the Dead Sea Scrolls use Shua, Porque no momento em que os pergaminhos do Mar Morto usavam Shua, there is either a Shah ou há um Shá in the same verse, no mesmo versículo, or the name ou o nome of Joshua de Josué, missing 1 or 2 or 3 letters. está faltando uma, duas ou três letras. Now,
Is that reliable? Agora, isso é confiável? Can you see the screen share? Because I can't. Yeah, I can. It is in the screen. Yeah. My fault. I can't. Yeah, but I can't even see it. Let's try again. If I can't see it, it's not going to do anybody any good. There we go. Now I can see it. Right. All right. So again, the so-called Dead Sea Scrolls that allegedly contain the Shua. Então, de novo, Pardon me. Yes, I'm sorry. I want to make sure. The Shua. Okay. então supostamente os chamados pergaminhos do Mar Morto que tem esse Shua Are either having a conflict with Shah ou estão tendo algum conflito com Shah in the exact same verse, no mesmo exato versículo, or allegedly the name of Yahushua ou supostamente o nome Yahushua with missing letters. com letras faltantes. We're left guessing about Então the name. a gente é deixado tentando adivinhar o nome. It's like having the tetragrammaton Yahuwah, É igual ter o tetragrama Yahweh, but we only have a hey or a u, mas nós só temos um rei ou um u, and the scholars tell you, oh, don't worry, e os eruditos te falam, não se preocupa, that's Yahuwah. isso é Yahweh. Yeah, but Mr. Scholar, we're missing 3 letters. Sim, mas, senhor acadêmico, tá faltando 3 letras. Mr. Scholar, Senhor erudito, you want me to believe that is Yud Hey U Hey? tu quer que eu acredite que isso é Yud Rei, U Rei? But we only have the U. Mas nós só temos o U. 3 of the 4 letters are missing. 3 das 4 letras estão faltando. Now, would you believe that was Yahuwah? Vocês acreditariam que isso é Yahweh? I wouldn't. Eu não. It could be Yirmiyahu. Poderia ser Yirmiyahu, It could be Tzidkiyahu. poderia ser Tzidkiyahu, It could be Eliyahu, poderia ser Eliyahu, because they all have a vav. porque todos eles têm um Vav. This is a joke. Isso aqui é uma piada. And the reason it's a joke in your mind is because you've been programmed that there are Dead Sea Scrolls. These are not scrolls. I'm going to show you in a second. E a razão, These little parchments you cannot even use to clean your sink. They're so tiny, you can't even use them to clean your sink. isso aqui é uma piada. E eu preciso dizer para vocês, todos nós fomos programados a pensar que existem pergaminhos do Mar Morto. Não existem pergaminhos. Esses fragmentos são tão pequenos que não dá nem para usar para limpar o ketchup da mesa. É impossível, eles são minúsculos. Eu vou mostrar para vocês o que eu estou falando depois. And like I just showed you, their names missing 2 or 3 letters. E como eu disse antes, nomes faltando 2 ou 3 letras. If I took the name Katya Se eu pegasse o nome Kátia and I couldn't read the K or the A, e eu não conseguisse ler o K ou o A, is the name Thea or is it Katya? o nome é Tia ou Kátia? We don't even know this is talking about Joshua. A gente nem sabe se isso aqui está falando de Josué. You think it is, A gente acha que sim. but there are too many questions here. Mas há perguntas demais aqui. I think it's talking about Joshua because we know the context A gente acha que é Josué porque nós conhecemos o contexto of the wars in Canaan. das guerras em Canaã. Okay, so for instance, when it mentions in Joshua chapter 7, when it mentions Ai, Então, por exemplo, em Josué capítulo 7, quando menciona Ai, but we know Joshua fought the battle of Ai. nós sabemos que Josué lutou a batalha de Ai. Even though there are a couple of letters missing, we're guessing it's Joshua. Então, menos que há algumas letras faltando, nós estamos supondo que é Josué. We don't know that for a fact. Nós não sabemos isso de certeza. As scholars and students of the scriptures, we are to deal in facts, Como alunos e eruditos das escrituras, nós temos que lidar com fatos, not guesswork and speculation. não adivinhação e especulação. What we presented so far regarding Shah, Yahushua, are facts. O que nós apresentamos até agora a respeito de Shah e Yahushua são fatos.
even if it is Yahushua Mesmo se for Yahushua, in Joshua 8:3. em Josué 8:3, That is one reference in the Dead Sea Scrolls, isso é uma referência nos pergaminhos do Mar Morto, only two in the Masoretic, somente duas no Massorético, without the vowel pointing. sem a pontuação de vogais. So a total of 3 references, Então, um total de 3 referências. as opposed Oposto to all other Masoretic and Samaritan and Dead Sea Scroll references. oposto a todas as referências do texto massorético, dos fragmentos dos pergaminhos do Mar Morto e da Torá samaritana e as suas referências. All using Yahusha. Todos usando Yahushá. Yahusha. Yahushá. 3 verses, hundreds. 3 versus centenas. So the 3 Shua references Então, as 3 referências Shua are clear outliers. são claros destaques. And may I add, E se eu puder adicionar, out and outliers. são mentirosos de fora. Do not be deceived any longer. Não se enganem mais. In addition, Além disso, let us with reverence and great care que nós, com reverência e grande cuidado, remember the warning of Exodus 20 and verse 7. nos lembremos de Êxodo 20, versículo 7. Let us with reverence and great care Que nós, com reverência e grande cuidado, remember the warning of Exodus 20 verse 7. nos lembremos do aviso de Êxodo 20, versículo 7. To never add Shua De nunca adicionar Shua, or attach Shua ou anexar Shua to the name of Yahuwah Aleph Tav. ao nome de Yahuwah Aleph Tav. Even if Mesmo se Joshua was Shua, Josué fosse Shua, we are literally and clearly forbidden nós somos clara e literalmente proibidos from doing the same to Yahuwah Aleph Tav, de fazer o mesmo com Yahuwah Aleph Tav, who we know to be the Messiah. que nós sabemos por ser o Messias. The Messiah, Yahusha. O Messias Yahusha. Let me say this again Deixa eu dizer de novo, so we get it clearly para que nós entendamos claramente and we don't miss it. e nós não perdamos aqui. Even if Joshua was Shua, Mesmo se Josué fosse Shua, Yehoshua, Yahushua, which it's not. que não é, There are only 3 outliers. só há 3 destaques. But assuming Mas supondo, we are still literally and clearly forbidden in the Torah, nós ainda estamos literal e claramente proibidos na Torá, by the Torah, pela Torá, from doing the same thing to Yahuwah Aleph Tav, de fazer a mesma coisa com Yahuwah Aleph Tav, who we know to be the Messiah Yahusha. que nós sabemos por ser o Messias Yahusha. Yahushua Yahushua would violate all 3 of the first 3 commandments violaria todos os 3 dos primeiros 3 mandamentos, in the 10 commandments nos 10 mandamentos, by not loving him with all our heart, ao não amá-lo com todo o nosso coração, polluting him in our hearts, poluir a ele nos nossos corações, by not being able to love our neighbor ao não sermos capazes de amar o nosso próximo, if we can't love Yahuwah with all our hearts, se nós não conseguimos amar a Yahuwah de todo o coração, and would be bringing his name in vain. e nós estaremos trazendo o nome dele à vaidade. And if we celebrate Shabbat, and during Shabbat, during the worship and the teaching, you bring his name to vain, to vanity, E se durante o Shabat, durante o serviço, durante o ensino, tu traz o nome dele à vaidade, now all first 4 commandments are polluted aí agora todos os primeiros 3 mandamentos estão poluídos. by obedience to the overriding factor Através da obediência do fator que supera of the Exodus 20 verse 7 warning
do aviso de Êxodo 20, versículo 7, we will finally leave the cult of Shua nós finalmente deixamos o culto de Shua, or Yahshua. ou de Yahshua. So it's 3 verses, hundreds. Então é 3 versos centenas. It's the Dead Sea Scrolls of little papers São os pergaminhos do Mar Morto de pequenos papéis, found in 200 BC, encontrados em 200 antes do Mashiach. written in 200 BC, Desculpa, escritos em 200 antes do Mashiach, versus the Samaritan Torah written 1200 years earlier. versus a Torá samaritana escrita 1200 anos And antes. if all that doesn't matter to you, E mesmo se tudo isso não importar para ti, even if you reject the Samaritan Torah as legitimate and you side with the little illegible, unreadable pieces of fragments, e mesmo se vocês ainda estejam do lado dos fragmentos ilegíveis minúsculos de pergaminho, doesn't matter. não importa. You are violating the severe warning Vocês estão violando o anúncio severo that if every name in the world had Shua on it, every name, que mesmo que todos os nomes do mundo tivessem Shua escrito, Moshe Shua, Yoshi Shua, Bobby Shua, Susie Shua, Moshe Shua, Yoshiahu Shua, Bob Shua, who are Suzy Shua, not to do the same nós não podemos fazer o mesmo to Yahuwah Aleph Tav. com Yahweh Aleph Tav. You don't even need scholarship. Você nem precisa de eruditismo. It doesn't matter what you find in the earth. Não importa o que vocês encontrarem na Terra. This is a concurrent, ongoing warning. Isso aqui é um aviso concorrente e contínuo. If you find a name like that, Se vocês encontrarem um nome assim, Yahuwah says, don't include mine. Yahweh fala, beleza, mas não incluam no meu. In the image below, Na imagem abaixo, and is the image below e essa é a imagem abaixo, more reliable ela é mais confiável than the fully preserved Samaritan Torah? do que a completa e preservada Torá samaritana, No usage at all sem nenhum uso of Shua? de Shua. When people talk about the Dead Sea Scrolls, Quando as pessoas falam dos pergaminhos do Mar Morto, what you're about to see is usually what they are referring to. o que nós estamos prestes a ver é normalmente o que eles estão se referindo. Do these small fragments which you are about to see Esses fragmentos pequenos que vocês estão prestes a ver, look like scrolls to you, eles parecem pergaminhos para vocês? from which the so-called Shua doctrine can continue to be justified? Do qual a suposta teoria de Shua pode continuamente ser justificada? Dead Sea so-called scrolls cannot even be seen Os supostos pergaminhos do Mar Morto não conseguem nem ser vistos without infrared scanning. sem escaneamento infravermelho. See and have a look below. Vejam e olhem abaixo. And keep in mind, some fragments are even smaller than this. E tenham em mente, alguns fragmentos ainda são menores do que isso. Here are the Dead Sea Scrolls. Aqui estão os pergaminhos do Mar Morto. Now, are we going to continue Agora, nós vamos continuar to base and stay in the Shua cult a basear-nos e continuarmos na seita de Yeshua, because we found two legitimate possibilities porque nós encontramos duas possibilidades legítimas of Shua de Shua, as opposed to 216? ao contrário de 216, Yahusha, Yahusha, without dispute, sem disputa, without question? sem pergunta, sem Or are questão, we going to side with the two outliers ou nós vamos nos enladar com os dois mentirosos de fora and we continue to refer to fragments like this e continuar a nos referir a fragmentos como esse, as the Dead Sea Scroll? como os pergaminhos do Mar Morto? Friends, you're looking at the Dead Sea Scroll.
Amigos, vocês estão olhando para os pergaminhos do Mar Morto. So do you think this is more reliable? Vocês acham que isso aqui é mais confiável? Or do you think this is more reliable? Ou vocês acham que isso aqui é mais confiável? Even a child can answer this. Até uma criança consegue responder isso aqui. Even a child can answer this. Até uma criança consegue responder isso aqui. Now, this brings us to a concluding final thought. Isso aqui nos traz a um pensamento final conclusivo. And someone, again, E alguém novamente, brought this to my attention, alguém trouxe isso à minha atenção, which I admit, ao qual eu admito, at first glance, is quite intriguing. que na primeira visão é bem intrigante. At first glance and first thought, Em primeiro pensamento, this was quite intriguing. isso aqui foi bastante intrigante. And maybe you've thought about that as well. E talvez vocês tenham pensado nisso também. Shua, Shua, Shin U Aleph, Shin U Aleph, vain, vanity, nothingness, emptiness, vaidade, nada, vazio, ends in an Aleph. termina em Aleph. Yahusha Yahusha ends in an ayin. termina em Ayin. Yah, Hu, Sha. Yahusha. Ayin, Ayin, Aleph. Aleph. So the commandment that forbids Shua Então, o mandamento que proíbe Shua ends in Aleph. termina em Aleph. Yahusha, Yahusha, Yah is salvation, Yah é salvação, ends in an ayin. termina em Ayin. So apparently they're not the same word. Então, aparentemente, não são a mesma palavra. So the argument goes, well, Então, o argumento é bom. we can say Yahushua, Nós podemos dizer Yahushua. we can say Yahushua, Nós podemos dizer Yahushua as long as it ends in an ayin. enquanto ele termine com Ayin. We can add the u, Nós podemos adicionar o U. we can add the u, Nós podemos adicionar o U because it ends in an ayin. porque ele termina em Ayin. Whereas the prohibition of Exodus 20, verse 7, Enquanto que a proibição de Êxodo 20, versículo 7, forbids with an aleph. proíbe com um Aleph. Shin U Aleph. Shin U Aleph. So we can add the Vav or the U Então nós podemos adicionar o Vav ou o U and make it Shua e transformar em Shua, because the A porque o A is different than this A. é diferente desse A aqui. I hope I didn't lose anybody. Eu espero que eu não tenha perdido ninguém.
So aren't they different words? Então não são palavras diferentes? Doesn't this have no connection to the forbiddance of Shua? Isso aqui não é aquele que não tem nenhuma conexão com o shua proibido? Doesn't this end in ayin? Isso aqui não termina em ayin, So therefore there's no connection to the Shua portanto não tem nenhuma conexão com shua, prohibition, which ends in aleph. com a proibição que termina em aleph. Now that's a very good question. Isso é uma pergunta muito boa. Let's be 100% honest. Vamos ser 100% honestos. The one who asked this was doing some serious thinking. A pessoa que me perguntou isso estava pensando seriamente. So again, let's assume this is a valid counterpoint. Então vamos supor que esse seja um contraponto válido. Let's assume this is a valid counterpoint. Vamos supor que esse seja um contraponto válido. It don't really matter Não importa, na verdade. because the kibbutz, Porque o kubutz, which is put under the shin, que é colocado abaixo do shin, is responsible é responsável turning the name into Shua por transformar o nome de shua, even without the vav. mesmo sem o vav. So as long as you put the kibbutz, Então, aqui, contanto que você coloque o kubutz, the rabbinic added vowel pointing, a pontuação vogal rabínica, it doesn't matter if it ends in aleph, não importa se terminar num aleph, prohibition, a proibição, or ayin, the name, ou ayin, o nome. because it's still a word that forms shua. Porque ainda assim é uma palavra que forma shua. So the argument that the prohibition is in aleph Então, o argumento de que a proibição está no aleph and the true name is ayin e o nome verdadeiro é um ayin, is invalid. é inválido. Because when you add the kibbutz, Porque quando tu adiciona o kubutz, you turn shah, você está transformando em shá, turn the shin into a shu. transformando o shin em um shu. And in the process, you've taken his name in vain. E no processo você levou o nome dele em vão. Because you've created a vowel that doesn't exist. Porque tu criou uma vogal que não existe. So you're still eliminating Então você ainda está eliminando the true name, o nome verdadeiro. regardless of the difference between aleph and ayin. Independente da diferença entre aleph e ayin. Because with the kibbutz illegal vowel pointing, Porque com a pontuação vogal ilegal do kubutz, you're changing the name Yah, who saves, tu tá mudando o nome Yah, que salva, into Yahoo is an empty head, em Yahweh é um cabeça vazia. even without the argumentation of the aleph versus the ayin. Mesmo com a argumentação do aleph versus o ayin. Matter of fact, with the vowel pointing alone, Aliás, só com os pontos de vogal, you are bringing his true name to nothing. tu já tá trazendo o nome dele a nada. Yahusha sounds like Yahuwah saves. Yahushua soa como Yahweh salva. Yahushua with the kibbutz Yahushua com o kubutz sounds like and says Yahuwah is vain. soa como e diz Yahweh é vão. So that argument is literally out the window. Isso literalmente sai pela janela. Literally out the window. Isso está literalmente fora da janela. So that concludes Então isso conclui part 3 parte 3 of today's study. do estudo de hoje. And if you have any questions or comments, E se vocês tiverem alguma pergunta ou comentários, feel free to contact us. sintam-se livres para contatar-nos. And we will be more than happy to answer any questions E nós estaremos mais do que felizes de responder quaisquer perguntas that you guys have. que vocês tenham. Because there's no such thing as a dumb question. Porque não há tal coisa como uma pergunta burra. All right? So it's been a pleasure being with you. Então tem sido um prazer estar com vocês. And the Master Yahuwah willing, we'll see you as Echad
E se o mestre Yah nos permitir, nós nos veremos como Ahad, safely and sound outside the cult suave e livremente fora da seita of Yahushua. de Yahushua. Shalom. Shalom.